E a ideia de não ser uma mensagem também, não ser uma pregação, eu vou ser bem direto. Assim, eu vou falar abertamente. Porque não adianta a gente ficar tratando desses assuntos assim delicados, porque o mundo aí fora fica bombardeando a cabeça desses jovens com um monte de bobeira, e a gente na igreja trata essas coisas como se fosse, né? Por exemplo, sei lá, a igreja tem problema em tratar, por exemplo, de homossexualismo, vamos dizer assim. E aí o que acontece quando os jovens da igreja começam a mexer com esse tipo de coisa? Então a igreja precisa tratar desses assuntos. Porque os jovens não vivem nesse ambiente saudável em que a gente está o tempo todo. Eles vivem lá fora no mundo. E o mundo bombardeia eles o tempo todo. Nunca foi ruim. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, onde é que os divórcios começam? A gente vai falar sobre namoro. Olha a primeira pergunta que eu estou fazendo para vocês. Pois é. Aonde é que os divórcios começam? Quando começam as brigas. Aonde começa o divórcio? No casamento. Também não. Quando acaba o diálogo. Também não. Quando o amor acaba. Não. O divórcio começa no namoro. Opa! Não é? Por quê? Perfeito. Mas por quê? Porque no namoro que começa um entender o outro, né? No namoro que começa a se conhecer. Então ali que é a raiz de todos os... ou pro bem ou pro mal, né? Essa é a ideia. Os divórcios, eles começam no namoro. Porque é no namoro que a gente começa a conhecer a pessoa. Agora, se a coisa já começa errada desde o namoro, porque pensa comigo, lá na frente esses jovens se casam, e aí, por algum motivo bobo qualquer, eles resolvem se divorciar, né? Ah, não gosto mais, o amor acabou, não quero mais saber, me interessei por outra pessoa. Pode separar fácil assim? Pode casar de novo com outra pessoa? Não pode. E a responsabilidade de quem isso daí? Só dos dois que casaram ali? Agora, quando são jovens de igreja, eles não deveriam ter sido preparados, ter sido aprendido o que é namoro, o que é casamento, como é que funciona, desde essa fase jovem que eles estão. Porque aí, quando chegar lá na frente e pensar em separar, eles já vão ter toda uma bagagem. Então, é responsabilidade da igreja também, se lá na frente esses jovens se desviam. Porque a igreja não está cumprindo o seu papel. Por isso que eu estou falando disso, a gente conversar abertamente sobre esses assuntos, porque o mundo não tem vergonha de falar com eles. A gente pensa em igreja só no lugar onde a gente ora, onde a gente cultua, onde a gente canta para Deus. A igreja tem que cuidar das nossas vidas. E cuidar da vida dos jovens. Então, se um jovem que cresce na igreja, se lá na frente ele se separa e ele casa de novo, ou qualquer outra coisa que ele faça errado na vida, é responsabilidade da igreja se ela está se omitindo e se não está tratando desses assuntos com os jovens. Porque, como eu disse, a sociedade está um caos, as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus. E se o propósito do namoro desses jovens, dessas crianças, também estiver distante da vontade de Deus, lá na frente eles vão ter um casamento que vai ser um caos. Não vão ser felizes. Né? Então, uma dica: não namorem com o coração, namorem com o cérebro. Usar a inteligência. Não é com sentimentos, é com inteligência. Que é diferente amor de paixão, por exemplo. É diferente inteligência de sabedoria. Vocês que são jovens precisam saber dessas coisas, né? Porque tem gente que namora porque não quer ficar sozinho, né? Tem gente que namora porque, tá todo mundo namorando, então eu acho que eu tenho que namorar também. Tem gente que namora só para ter alguém para sair nos finais de semana, né? Eu quero passear, eu estou sozinho. Agora, para um cristão, para alguém que é um discípulo de Cristo, que tipo de namoro será que a gente pode entender que está de acordo com a vontade de Deus? Será que tem? A Bíblia fala sobre namoro? A Bíblia ajuda a gente em tudo, né?
A Bíblia é perfeita e ela tem tudo o que precisa para nos tornar perfeitos. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17, se eu não me engano. Então vamos tentar pensar um pouquinho de que forma que a Bíblia pode ajudar a gente. Quem lê para nós aí? Pode ler. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a primeira coisa que a gente consegue perceber aí, de acordo com a vontade de Deus, é que ele sabe que não é bom que a pessoa fique sozinha. Deus sabe. Né? Deus sabe que não é bom que o homem fique só. Então, conforme a gente vai crescendo, os hormônios vão tomando conta da gente, vão tomando conta do corpo, né? É normal que a gente comece a querer uma pessoa para ficar com a gente, para ficar do nosso lado. E o texto fala de homem, mas é claro que isso não é só para homem, né, gente? Tanto meninos quanto meninas, os hormônios, né? A gente vai crescendo e isso vai virando uma loucura mesmo. O problema é que o nosso corpo, ele cresce e amadurece muito mais rápido do que a nossa cabeça, que a nossa mente. Os meninos, então, não vão nem falar, né? Tem menina de 15 anos que já dá um baile, moleque de 18, 19 que é um bebezão ainda. Então, as mulheres, elas amadurecem mais rápido. Se quiser alguma coisa, aproveita agora. Fala lá, eu sou seu bebê. Então o corpo da gente, ele fica pronto para muitas coisas, mas a cabeça e a maturidade da pessoa ainda está muito longe, né? Está pronta para muita coisa aí. Então como é que faz? Quando a gente está na adolescência, os hormônios da gente estão a 1000 por hora ali, a gente vê os nossos amigos todos namorando, o que a gente quer? A gente quer namorar também. Agora, como que a gente pode entender o que é que Deus espera de nós? Que tipo de namoro pode ser considerado um namoro que Deus vai olhar e Ele vai aprovar? Que tipo de namoro será que é esse? Porque a gente percebe, Ele sabe que não é bom a pessoa ficar sozinha. Ele entende. A Bíblia descreve o ser humano de uma maneira fantástica. Assim, é impressionante. Ela esmiuça a gente de uma forma que não tem como. Então Deus sabe que a gente não consegue ficar sozinho, que não é bom. Esse é o primeiro ponto. Agora, qual é o objetivo e o propósito que um cristão verdadeiro, né? Um cristão de verdade, um discípulo de Cristo, o que um cristão tem que buscar no namoro? Quem que pode me dizer? Vai, eu estou falando muito, já estou ficando louco, nem começou ainda. Das 56 páginas, acho que não foi nem 4 aqui. Tem que buscar aquilo ali, ó. Alguém que auxilie e lhe corresponda. Perfeito. Então vamos para o próximo texto ali. Eu leio. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso aí, agora aproveita e comenta. Qual é o objetivo de um homem e de uma mulher em terem um relacionamento? Interpretação de texto, aproveita. Tá, beleza. Qual é o objetivo de um homem e uma mulher em terem um relacionamento? Pensando sempre em cristãos, né? Casal, né? Isso, geralmente é o que eu posso resumir tudo sem formar um casal. Esse é o objetivo, né? Casamento, vamos colocar assim. Diga. Essa passagem aí, ela esclarece, né, muitas coisas. E se a gente colocar essa passagem em vários lares, né, que eu praticamente conheço, essa passagem aí ela não é aplicada, né? Infelizmente. Porque deixará o pai e a sua mãe e unirá o homem, né? Vice-versa. Tem pessoas que levam o relacionamento do casamento para o pai e para a mãe, o namoro, né? O pai e para a mãe não deixou ali, né? Quando um jovem ou uma moça, um jovem começa a ter uma mentalidade de namoro, de casamento, tem que ser os dois. Não pode envolver pai, não pode envolver mãe, porque tá ali, ó,
deixará o pai e a mãe, né? Então, às vezes a briga casa, acontece muito, né? O marido briga com a esposa, aqui a esposa quer ir para casa, vou embora para casa da minha mãe de volta. Por que tem tanta piada com sogra, né? Por que será? Negativo. Então, casou, né? Não existe, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o meu pai. Não, casou. Então, é uma responsabilidade isso aí, né? E o 24, né, que fala ali no finalzinho, que se tornará uma só carne. Então, se eu não tenho coragem de me machucar, de fazer algo de errado para mim, é a mesma coisa com ela, que ela é minha carne. Então, pensando para mim é muito claro, né? O objetivo de um homem e uma mulher se relacionarem é esse daí, é buscar o casamento de fato, né? Se tornarão uma só carne e deixarão pai e mãe. Então, perguntando para vocês de novo, namoro é para se divertir? É só para poder beijar na boca? É para poder dizer também, olha, eu também tenho namorada, você está namorando, mas eu também tô. Namoro é para essas coisas? Namoro não é para nada disso, né? Então, um homem e uma mulher, eles começam a ter um relacionamento com esse propósito, com essa ideia de casar. E esse é o único objetivo que Deus aceita para que um homem e uma mulher namorem. Não tem outro. Está namorando, pensando em se casar, esse namoro Deus vai aprovar. Agora estou namorando para ver o que acontece, para me divertir, porque eu quero passear. Esquece. Né? Mas vamos devagar, vamos ver mais pontos aqui. Se você não está pensando em se casar no máximo daqui a 2 anos, não está na hora de namorar. Já está aí coçando a cabeça. Eu vou explicar por quê. Cadê o Deus? Era isso que você queria, Tiago? Já ultrapassou o limite esses dois então. Direto no sogro. Mas vocês percebem? Se é um absurdo pensar em casar agora, porque está muito cedo, é bom a gente pensar que então eu tenho que ter humildade para reconhecer que não está na hora de eu namorar. É bom começar a pensar desse jeito. E eu vou explicar também. Porque eu sei que esse não é um padrão que tem a ver com o mundo. Se as pessoas do mundo me ouvirem dizer uma coisa dessa, vai ter que começar a dar risada na minha cara. Esse cara tá louco? Tá louco? Tô namorando, tô pegando a menininha ali agora, tô pensando na outra, o cara tá me falando em casar. Tá maluco? Oxê, né? Agora, é isso que alguém que pretende escapar do inferno, é isso que uma pessoa cristã tem que pensar. Porque alguém que vai para a igreja, alguém que se diz cristão, né, deveria se importar com aquilo que Deus pensa e não com aquilo que o mundo, que as pessoas lá fora pensam. Então, a gente não pode olhar para a Bíblia e olhar para aquilo que é a vontade de Deus e não encaixar isso na nossa realidade. A Bíblia não é um livro que conta uma historinha de pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia é o que eu preciso hoje para a minha vida, cada dia, cada instante, em todas as decisões que eu for tomar na minha vida. Agora, eu não sou bobo. Né? Eu posso ter essa carinha aqui, mas eu não sou bobo. Então, eu sei que não adianta dizer para um adolescente de 15 a 16 anos, ou menos, que se ele não está pensando em casar, é que não é para namorar. Não vai adiantar, né? Mesmo porque já tem muitos que já estão namorando por essas idades. Né? Então não adianta eu falar uma coisa dessa para um jovem e achar que, puxa vida, acabou, ele vai mudar a vida dele todinha, né? Então, é melhor eu perguntar para vocês, por que é que vocês acham que Deus não quer que as pessoas comecem a namorar tão novas? Porque quando a Bíblia ensina uma coisa para a gente, tem uma lógica. Você consegue pensar naquilo e entender por que Deus está dizendo essas coisas. Por que Deus diz que é errado começar a namorar tão cedo? Aí uma pergunta para que vocês comentem também. Por que isso não está certo? Por causa da maturidade, né? Maturidade. Só que ela fala aí,
Fala a segunda coisa que você pensou agora. Não, eu pensei a mesma coisa. Eu também pensei. Eu não lembrava a palavra. Vai ver cada fase, a Giovana falou, ó, muito bom. Responsabilidade também. A gente estava falando hoje, né, no carro, né, que a gente estava indo lá trabalhar, e hoje o tempo, a gente se espanta hoje com uma jovem de 13, 14 anos dando a luz, né? A gente se espanta. Nossa, né? Como é que pode? Né? Só que há muito tempo atrás, uma jovem de 12, 13 anos já dava a luz. O que se mudou? Né? A Luciana falou, foi o compromisso, né? Foi, porque antes era Eles casavam, normal, né? eles casavam com essa idade, né? Então, se acontecesse um acidente, alguma coisa, casavam. Hoje não. Não eles casasse não pra ver, casam, né? Era obrigado a casar, existe namoro ou não. Hoje em dia, não. É capaz de falar, não, deve ser de outro, porque meu não é. Né? Então, fica assim. Infelizmente, aí fica as menininhas, que às vezes nem tem juízo, quem cuida é a avó, né? Nossa realidade, Isso né? aí tem muito. Antigamente não tinha tantos avanços assim da tecnologia ao alcance das crianças, né? Não tinha. Hoje tem, é muito liberal, então assim, tá tudo muito liberal. Você vê crianças pequenininhas falando coisas assim, você fala, né? Porque elas vivenciam. Então, muito desses atropelamentos de fases aí, eu vejo assim, é consequência da responsabilidade dos pais mesmo, nossa mesmo, né? Da tanta liberdade assim, desde pequenininho. Então a gente continua pensando assim, por que isso é errado? Por que Deus diz que é errado começar a namorar cedo? E aí eu faço outra pergunta, o que os namorados fazem? O que os namorados gostam de fazer? Beijar, abraçar. Conversar. Né? Por que os pais têm tanto medo de deixar os filhos adolescentes sozinhos e à vontade com as suas namoradas? Porque nós já fomos adolescentes, né? O que os namorados gostam de fazer? Eles gostam de ficar se beijando, fazendo carinho no cabelo, dando beijinho, gostosinho. Né? É muita coincidência, mas eu tava fazendo carinho também. Eu sei. E vocês acham que é perigoso dois adolescentes com os hormônios à flor da pele, sozinhos, à vontade, se beijando, fazendo carinho um no outro? É perigoso isso, não? Super seguro. Quem lê o próximo ali, ó? Veio. Eu vou ler? Quando aos assuntos sobre os quais vocês escrevam, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 2. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher seu próprio marido. Será que Deus sabe que não é bom, né? O homem e a mulher ficarem sozinhos, à vontade. Quando ele diz aí no versículo 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. O que é a imoralidade aí? Jovens, me respondam, o que é a imoralidade? Por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. Obrigado, jovem. O que mais? Por causa da libertinagem. Os jovens que namoram, pode Eu estou pensando em palavras, mas nem falo o que eu quero. Então vai indicar assim. Então, a ideia de imoralidade é quando você vai longe demais nesses beijinhos e nesses carinhos. Né? E quando é que um homem e uma mulher podem ir longe demais nos carinhos sem se preocupar? Depois do casamento, né? Só depois de casado não é pecado. Não tem outra possibilidade. Qualquer intimidade entre duas pessoas que não são marido e mulher é imoralidade, que é o que o texto está acusando aí. E Deus odeia isso. Deus odeia essas coisas. É por isso que eu quis dividir vocês entre deixar os mais velhos para participarem, para a gente poder conversar à vontade sobre isso, né? Porque mesmo aqui nesse grupo que a gente está, já tem jovens que já namoram há algum tempo, né? Como o Vinícius e a Alanis. Tem os que estão começando a namorar por agora, tem os que ainda não começaram a namorar.
Tem aqueles que já se acham na idade de namorar, mas eu imagino que estejam sem namorado. Só imagino. Acontece. Então, mas nessa conversa eu estou tentando falar para todos, tá? Então tentem, todos vocês podem aproveitar disso que a gente está falando. Agora pensando nesses que são mais novos, então, que nunca namoraram, né? O que é que será que garotos e garotas novos, vamos dizer ali por volta dos 12, 14 anos, o que é que uma criança de 12 a 14 anos de idade pode estar procurando quando vai namorar? O quê? É dinheiro. Dinheiro? Vai namorar procurando dinheiro? Bom, pessoal, infelizmente tivemos um probleminha com a gravação do vídeo, mas por ser um assunto de extrema relevância, um assunto importante para a gente tratar com os jovens, vamos continuar o vídeo dessa maneira e espero que todos possam aproveitar do assunto. Então, como nós estávamos dizendo, o que é que uma menina de 13, 14 anos pode estar pensando quando começa a namorar ou quando se interessa em namorar por um garoto? Uma menina de 13, 14 anos, ela não pode estar pensando em se casar, né? Não na sociedade que nós temos hoje em dia. Por que ela iria querer um namorado, então? Certamente por alguns dos motivos que nós já dissemos, né? Porque os amigos estão namorando, porque querem alguém para passear, para fazer companhia, provavelmente porque querem alguém para beijar, não é? Entendem como são motivos egoístas? E eu não vou separar aqui essa ideia de namoro da ideia de ficar que existe hoje em dia, que é muito popular entre os jovens. Porque não faz diferença se a pessoa diz, eu não quero namorar, eu não estou pensando em compromisso, eu só quero me divertir, eu só quero beijar um pouco. Eu achei aquela pessoa bonitinha, né? Estou me sentindo atraído por ela. E é só isso. É só para satisfazer esse meu desejo, é só para satisfazer essa minha vontade. Então nem vamos falar se tem diferença entre o ficar e o namorar. Porque o que eu quero que a gente pense é por que um adolescente quer fazer essas coisas. O que ele diz? É para o meu bem, é para o meu prazer, é porque eu quero. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Pode até ser por um sentimento de independência, não é? Minha mãe não quer, meu pai não quer, mas eles não mandam mais em mim. Eu faço o que eu quero, eu não sou mais criança, e se eu quero namorar, ninguém pode me impedir. Será que não tem um pouco disso também? Um sentimento de rebeldia? Percebem como todos esses são sentimentos egoístas? É porque eu quero, é para o meu prazer, é a minha vida, eu faço o que eu quero. É por egoísmo. É somente querer satisfazer as suas próprias vontades. Agora, será que a Bíblia incentiva a gente a ser dessa forma? Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E lá em Marcos 8, 34, diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristão não é orientado a satisfazer os seus próprios desejos. Ele é orientado a negar a si mesmo. É orientado a pensar no próximo como a si mesmo. E não a pensar no próximo para satisfazer a si mesmo. Percebem a grande diferença? Namorar para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, ou para satisfazer a vontade do outro? E a pessoa que estiver namorando com você, será que você pensa nela? Não pensa no que ela pode estar querendo? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Percebem como é complicado começar a pensar em tudo que representa essa história de namoro? Você não pode pensar só em você, só no que você quer. Eu só quero me divertir, eu só quero ficar, eu só quero beijar,
só quero passear um pouco, poder sair de casa. E o outro? Você sabe o que é que o outro quer? Ou tem interesse em saber o que é que o outro quer? De repente você só quer se divertir um pouco, mas e se o outro já estiver pensando em quando for casar com você? Vamos começar a pensar na ideia de casamento, então. Se você acha um absurdo pensar em casar agora, porque você é muito novo, porque tem que estudar, nem dinheiro, né, você tem, nem consegue se imaginar saindo da casa dos seus pais, pensar em cuidar de casa, ter filhos, trabalhar para manter tudo isso. Vocês podem até me dizer, você tá doido, cara? Né? Eu só estou pensando em dar uns amassos, que história é essa de ser mãe, de constituir família? Você tá doido? Pois é, não parece absurdo? E é. Se você nem terminou o estudo fundamental, o ensino médio, tem tanta coisa para você fazer antes de pensar em se casar, não é? Não é hora de você pensar em namorar. Mas eu já disse, eu não sou bobo. É mais fácil alguns de vocês estarem pensando, até parece que eu vou esperar até ficar mais velho para começar a namorar. Então vamos trazer para a realidade por que é que Deus diz que não é bom vocês namorarem muito cedo. Primeiro, ele concorda com o que dissemos agora há pouco, que é hora de estudar, de se formar, nada de pensar em casamento. Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Tá certo primeiro pensar em terminar os estudos, para ter um bom emprego, para procurar ter condições de sustentar uma casa e uma família, né? Isso tudo dentro do casamento. Lá em Cântares de Salomão, capítulo 8, versículo 4, diz assim: Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Amor é diferente de desejo, de paixão, de vontade de querer beijar. Amor é essa vontade de querer ficar com uma pessoa o resto da vida, querer casar, querer ter filhos com ela. Por isso Deus diz, não tenham pressa. Se não é hora de casar, não se preocupem em mexer com isso agora. Na hora certa, o amor surge, aparece aquela pessoa diferente, que você não quer deixar escapar, que você vai pensar mesmo em querer casar com ela, em querer ter filhos, em constituir família. Eclesiastes não diz pra gente que tudo tem seu tempo? Então, não incomodem o amor, não mexam com isso enquanto ele não quiser. Ou seja, enquanto não for para casar, se esforcem em não se preocupar com isso. Vamos continuar pensando em por que é tão ruim começar a namorar cedo. O que é tão bom no namoro? Por que é que vocês querem tanto namorar? Um dos motivos, sem dúvida, é para poder beijar, né? É para poder fazer carinhos, é para poder receber carinhos. Não é isso que vocês querem também? Não é isso que dá vontade de fazer quando você está gostando de uma pessoa? Agora eu quero que vocês pensem comigo. Imagine um casal de adolescentes que são cristãos de verdade, que não querem desobedecer a Deus e que começaram a namorar cedo. Sei lá, 13, 14 anos. Como é fazer 17, 18 anos e já ter uns 4 anos de namoro? No começo, antes de ficar com a pessoa, você fica imaginando como deve ser legal poder ficar beijando ela. Os primeiros meses também é tão legal poder ficar um pouco sozinho, namorando, fazendo carinhos no cabelo, não é? Percebe como é muito perigoso começar a ter intimidade com alguém muito antes de se pensar em casar? Porque relacionamento íntimo com outra pessoa é só depois do casamento. Porque qualquer relacionamento íntimo fora do casamento é pecado.
Eu sei que vocês sabem disso e sei que alguns de vocês nem estão pensando em relacionamento íntimo agora. É só pensar em beijar mesmo, em ficar, em fazer alguns carinhos. Mas o que vocês acham que acontece quando começa a se beijar muito? Logo, logo vai ficando difícil parar só nos beijinhos. Eu tenho certeza que os que namoram já há algum tempo poderiam confirmar isso. E Deus também sabe disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Consegue entender o que é ficar ardendo em desejo? Vocês acham que tem diferença em dar um beijo de 2 segundos sentados no sofá da sala, com os pais passando para lá e para cá toda hora, e ficar sozinho num quarto, com a porta trancada, se beijando por meia hora? Ou por 2 horas? Depois de alguns anos de namoro, é difícil ficar só nos beijinhos. Qual é o plano de vida de vocês? Vocês acham que com 16, 17, 18 anos, vocês vão querer se casar? Com essa idade, vocês já estarão prontos para casar? Já terão terminado os estudos, a faculdade, já estarão em um bom emprego, ganhando bem, em condições de comprar uma casa para morar, ter filhos, para cuidar da sua família? Com essa idade, vocês estarão envolvidos com os estudos, fazendo faculdade, trabalhando, estudando muito, fazendo trabalhos, fazendo provas. Percebem, gente, como é complicado? É por isso que Deus diz que não é bom começar a namorar cedo. Porque depois de alguns anos de namoro, você não vai mais estar se aguentando. Você vai estar ardendo em desejo. E não é fácil se controlar. O que é que Paulo diz? Se não conseguem se controlar, casem-se. Ninguém é de ferro, gente. Eu estou trazendo a Bíblia para a nossa realidade. Não é um monte de historinhas bonitas que você ouve na igreja. É aquilo que você tem que usar a cada dia da sua vida. Isso aqui não é brincadeira. Adolescentes que namoram e se beijam não conseguem ficar muito tempo só nos beijinhos, sem ter vontade de ir um pouco mais além. É arder de desejo. Na verdade, nem adultos conseguem se controlar. Provérbios 6, 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Pode alguém brincar com fogo e não se queimar? Não. Pode alguém arder muito tempo de desejo e não pecar? Não. E relação íntima sem estar casado com um parceiro é pecado. E isso para Deus não é brincadeira. Isso é muito sério. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O lugar dos que cometem imoralidade é o lago de fogo que arde com enxofre. Em qualquer momento da sua vida que você começar a namorar, pode ter certeza absoluta que quando começarem a se beijar, o desejo vai começar a arder. E se não tomarem cuidado, podem arder no inferno por toda a eternidade. Portanto, para um cristão, quanto mais maduro ele estiver quando começar a namorar, melhor. Para quem já está namorando é mais difícil, né? A situação de vocês só vai se complicando conforme o tempo vai passando. Para vocês, olha o que é que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Não tem jeito. Seria bom que vocês tivessem esperado, como Paulo disse lá na outra passagem, que seria bom se o homem não tocasse em mulher. Agora que já foi, aprendam a se controlar.
a fazer morrer esses desejos maus dentro de vocês, enquanto vocês puderem. Se controlem até terminar os estudos, até estarem trabalhando, está tudo encaminhado para vocês terem condições de manter uma casa, de manter uma família. Mas quando não estiverem se controlando, ardendo de desejo, por causa da imoralidade e do risco de ir para o inferno, comecem a pensar em se casar. E os que nunca namoraram ou que estão sem namorada, parem de ter pressa. Não é hora de vocês pensarem nessas coisas. Dediquem-se aos estudos, se preocupem em amadurecer, em se tornar jovens responsáveis e que andem no caminho do Senhor. Jovens, olhem como a Bíblia diz que vocês têm que tratar uns aos outros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Rapazes, vocês têm que tratar as moças como irmãs, com toda a pureza. Tem que pensar nas meninas como se elas fossem suas irmãs. E as meninas tratarem os jovens como se fossem seus irmãos. Vocês pensam em beijar seu irmão ou sua irmã? Pois é. Você é cristão? Você já é batizado? Tem o Espírito Santo morando em você? Então pare de pensar em querer arrumar namorado ou namorada. Para um cristão que é jovem, isso só pode trazer confusão. Isso não vai te ajudar em nada. Só vai te trazer problemas. Trazendo isso para a realidade, uma dica. A Bíblia não diz que namoro na adolescência é pecado, mas não é muito aconselhável. O namoro na adolescência raramente funciona. Normalmente, o namoro na adolescência não termina em casamento, mas em lágrimas. Na adolescência, é muito melhor valorizar a amizade. A razão certa para começar a namorar é porque você gosta de uma pessoa e quer conhecê-la melhor, para ver se algum dia você vai querer se casar com ela. Adolescentes devem cultivar a amizade, se aproximar daquelas pessoas que te fazem bem. Provérbios capítulo 27, versículo 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não é para misturar amizade com namoro. Tem aqueles que são amigos e o sentimento é só de amizade mesmo. Mas na adolescência, enquanto vocês não estão maduros, é fácil confundir sentimentos. Então, mesmo que você ache que tem um sentimento por alguém, que pode não ser sua amizade, não tenha pressa. Use essa amizade para conhecer a pessoa. Procure estar perto, conversar, criar laços. E ore a Deus. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Confie nele. Confie porque se essa for a pessoa certa para você, Deus vai mostrar o momento certo da relação de vocês se tornar mais do que apenas amizade. Mas não tenha pressa. Se levar anos para acontecer, vocês vão estar se conhecendo melhor. E quando for a hora, esse sentimento vai crescendo e vocês entenderão que estão se apaixonando e que querem mais do que apenas amizade. Mas no momento certo. Porque aí, quando começarem a arder de desejo e não puderem mais se controlar, como já se conhecem bem, têm certeza do sentimento um pelo outro, fica até mais fácil decidirem pelo casamento. Enquanto forem muito novos, isso é impossível, só vai trazer problemas. Mas se forem apenas amigos, poderão passar ótimos momentos juntos, não estarão facilitando as coisas para arderem desesperadamente de desejo. E uma outra coisa que é interessante pensar, não tem problema você ter vários amigos diferentes, mas é muito ruim você ter vários namorados no decorrer da sua vida. Principalmente quando você é adolescente. Quando se namora com muitas pessoas, existe a tendência de você começar a procurar aquela pessoa certa, aquela que vai te agradar em tudo,
aquela que vai ser o seu príncipe encantado ou a sua princesa encantada. Essa ideia de pessoa certa não existe. Não existe alguém que goste das mesmas coisas que você, das mesmas músicas, filmes, das mesmas comidas. Cada um tem seus gostos. O que precisa ver é cada um abrir mão um pouco para o relacionamento dar certo. Então, se você tem vários amigos durante a sua adolescência, isso não é um problema. Lá na frente, quando você estiver maior, quando você estiver mais maduro ou mais madura, e despertar um sentimento diferente por um desses garotos ou por uma dessas garotas, aí é o momento de você pensar, poxa, eu acho que essa pessoa mexeu aqui. Agora, enquanto você é adolescente, cada uma das pessoas por quem você se interessar, se você for namorar com elas, praticamente impossível esses relacionamentos darem certo. Aí você termina com um, começa a namorar outro, termina, começa a namorar com outro. Lá na frente é muito mais difícil, porque você vai ter essa ideia de encontrar a pessoa ideal e perfeita. Se você se guardar, se preservar, lá na frente, quando você encontrar uma pessoa, puxa vida, eu quero investir nessa pessoa. E vocês começarem a namorar, e vocês começarem a se conhecer, e você entender que amor é muito mais do que só um sentimento, é uma decisão, e você tomar a decisão, eu quero passar a minha vida com essa pessoa, e você ter certeza que a outra pessoa está correspondendo, e vocês dois juntos decidem ter uma vida em comum, isso é amor. Amor é decisão, amor é compromisso, e você decide que quer ficar com essa pessoa o resto da vida. E aí você vai passar por problemas, você vai suportar problemas, você vai enfrentar problemas e você vai continuar sempre com essa pessoa. Agora, quando você é adolescente, você começa a namorar, quando os problemas surgem, não tem amor, não tem compromisso, termina. Dali um tempo começa a namorar com outro, os problemas vão surgir outra vez, aí você termina. Isso não é saudável. Tenham paciência, esperem, confiem em Deus, orem, peçam a Ele sabedoria, e eu tenho certeza que Ele vai ajudar cada um de vocês, porque a Bíblia diz, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Que Deus abençoe a todos.